Salve, salve, galerinha! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudinger e nessa videoaula a gente vai falar sobre eletricidade estática. Vamos aqui bater um papinho rápido, tá certo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já levou um choquezinho simples, tá? Coisa curta, pequena, tocando em alguém? Não ainda? Ou sim? Outra pergunta rápida. Você já viu uma situação, já presenciou uma situação em que o seu quarto estava escuro e aí ficaram saindo umas mini faíscazinhas do lençol quando você se movimentava? Nunca passou por isso aí? Pois é. Tudo isso são exemplos de eletricidade estática. A eletricidade é um ramo da física que estuda basicamente os elétrons, o poder que esses caras têm, o quanto eles influenciam na nossa vida. E a eletricidade estática explica determinadas curiosidades, determinadas situações que chegam a ser, às vezes, hilárias e, às vezes, perigosas. Chega aqui comigo. Vê bem, primeiramente vamos relembrar o átomo, vamos relembrar como é que o átomo funciona. Talvez você tenha tido contato com isso alguma vez. Bom, o átomo é uma estrutura que basicamente ele é formado de duas partes, uma delas o núcleo e a outra a eletrosfera. No núcleo encontram-se as partículas, dois tipos de partículas, tá? Chamadas de nêutrons e prótons. Existem subpartículas, mas que não são importantes para o nosso contexto. Então você tem nêutrons e prótons. E na eletrosfera, que está representado com essas linhazinhas brancas aqui, existem os elétrons, tá? Percebe de antemão logo que os elétrons, eles estão fora da caixinha chamada núcleo. Isso vai ser facilitador para que eles possam transitar. Já os prótons e os nêutrons estão dentro dessa caixinha que é o núcleo, tá certo? E aí, a matéria tem uma propriedade chamada de carga elétrica. Toda matéria tem essa propriedade. Às vezes ela não é exacerbada, porque essa propriedade ela só se exacerba, ela só aparece, ela só se mostra quando há um desequilíbrio entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Enquanto essa quantidade for igual, a carga elétrica ela não aparece. Ela existe, mas ela não aparece. Ela fica na caixinha, ela fica presa, escondidinha lá. Aí quando você gera esse desequilíbrio, aí ela aparece. Aí o que foi que a ciência resolveu fazer? Bom, então vamos dizer que a carga do próton vai ser uma carga positiva e a carga do elétron vai ser uma carga negativa. Porque aí qualquer pessoa vai entender que quando as quantidades positivas e negativas forem iguais, esse corpo estará neutro. Quando as quantidades positivas e negativas forem diferentes, aí esse corpo vai estar eletrizado. Aí a carga elétrica se mostra, cheguei. Essa é a ideia. Tranquilo? Então, se eu quiser eletrizar um corpo, eu tenho que tentar desequilibrá-lo quanto à quantidade de prótons e elétrons. Sendo que eu não vou conseguir retirar prótons facilmente desse corpo, tá? Eu vou ter que retirar elétrons. Então, quando eu retirar esses elétrons ou colocar elétrons nesse corpo, que é mais fácil disso ocorrer, ele vai adquirir um quantitativo de carga elétrica que pode ser calculado. A gente pode calcular a carga elétrica, cara. Ó, tá aqui, ó, Qzinho. O que é esse Qzão, né? Qzão é a quantidade de carga elétrica, é a quantidade de propriedade elétrica que esse corpo vai adquirir quando ele se desequilibrar. Mais ou menos por quê, prof? Mais ou menos porque ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. N, o que é esse N? É o número de elétrons em excesso ou falta. E o que é esse E? Esse E é uma constante. É uma constante, tá? Que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, C. Esse C é Coulomb, é a unidade de carga elétrica. Toda quantidade tem que ter uma unidade, toda ela. Quantidade de água tem uma unidade, litros, metros cúbicos. Quantidade de massa tem uma unidade, quilogramas. Quantidade de carga tem uma unidade, que é esse C aqui, que significa Coulomb, tá certo? O Czinho significa Coulomb. Então, vamos supor que um corpo
estava neutro, que esse gizinho aqui é um corpo neutro, e eu vou retirar elétron dele. Se eu vou retirar elétron dele, eu vou retirar a carga negativa. Ah, então ele vai ficar desequilibrado, prof. Sim, mas ele vai ficar desequilibrado com que carga? Exatamente, positiva. Prof, não, peraí, prof. Como é que tu tira negativo e ele fica positivo? É porque ele tinha quantidades iguais. Eu tinha... Ah, esse gizinho aqui é massa, porque eu posso brincar com ele. Ó, deixa eu pegar de outra cor aqui. Amarelinho, amarelinho. Chega aqui, amarelinho, pronto. Eu tinha, ó, duas quantidades. Eu tinha 2 elétrons e 2 prótons. 2 negativos e 2 positivos. 2 negativos e 2 positivos, tá bom? Eu vou retirar um elétron. Tirei. Fiquei com 2 positivos e 1 negativo. Então, esse corpo vai ficar carregado o quê? Positivamente, porque esse vai sobrar. Ó. Esses dois vão ficar casados e esse vai sobrar. Então, o corpo fica positivo quando ele perde elétrons. Se fosse o contrário, positivo e negativo aqui, elétrons e prótons. Aí, esse corpo vai ganhar elétrons. Eu vou pegar outro gizinho amarelo aqui, peguei outro. Esse cara ganhou elétrons, então ele ficou com 3 elétrons agora e 2 prótons. Cada um próton desse casa com um elétron, mas sobrou um elétronzinho aqui. Então, quando um corpo ganha elétrons, ele fica carregado negativamente. Quando ele perde elétrons, ele fica carregado positivamente. É o nosso N aqui. Prof, mas como é que ele pode ganhar ou perder elétrons? Existem formas disso ocorrer? Existem. São 3 forminhas. 3 forminhas. Eu posso eletrizar um corpo por atrito, atritar mesmo. Atritar, prof. Atritar. Você pega, atrita, chega em casa, pronto. Aí, onde você está, se você pegar, caso você queira fazer esse experimento, papel toalha, papel higiênico, tá? Esfregue bem muito em uma bexigazinha, essas bolas de festa de aniversário. Quando você esfregar, você esfrega e pega depois essa bolinha e aproxima dos seus cabelos ou do cabelo de alguém, porque eu não posso fazer, né? Percebe-se, mas aí você faz em casa. Você vai ver que vai ser atraído, que essa bexiga vai atrair os cabelos. Você esfrega ela com papel, tá? E aí depois você pega esse corpo, coloca próximo da sua cabeleira. Você vai ver que os cabelos vão ser atraídos. É a prova de que existe uma eletricidade estática ali. Existe uma eletricidade ali, latente, porque você eletrizou por atrito. Quando você eletriza corpos neutros por atrito, um fica depois carregado positivamente e o outro fica carregado negativamente. Prof, quer dizer que um deles vai ganhar elétron e o outro irá perder. Exatamente. Um vai ganhar elétron e o outro vai perder. Um vai ganhar elétrons e o outro irá perder elétrons. Quem ganhou? Esse corpo. Quem perdeu? Esse corpo. Esse aqui ganhou porque ficou o quê? Negativo, perfeito. Esse aqui perdeu porque ficou o quê? Positivo. Outra forma de se eletrizar é por contato. Você tocar, esse corpo aqui já estava eletrizado, tá bom? Esse aqui já estava eletrizado. Você colocou ele em contato com um corpo neutro. Você colocou um corpo eletrizado em contato com um corpo neutro. Esse corpo eletrizado, ele tem falta de elétrons, concorda comigo? Se ele está positivo, ele tem falta de elétrons. Ele está precisando de elétrons. Aí quando tu encostar esse cara no corpo neutro, tá? O que é que o corpo neutro faz? Poxa, o meu amigo está precisando de elétrons. Eu vou doar elétrons para ele. Então ele vai e doa elétrons para esse cara. Como esse cara estava devendo 2 elétrons, ele vai ganhar um elétron e aí no final os dois ficarão devendo a mesma coisa. É aquela amizade que o cara, um amigo teu está devendo uma certa grana, tu diz, bicho, eu vou emprestar para esse cara. Eu vou ficar devendo também. Mas pô, esse cara mora no meu coração, bicho. Essa pessoa mora no meu coração, então eu vou ajudá-la aí. Então esse vai fornecer elétrons para esse. No final os dois ficarão devendo. E o outro processo é o processo da indução. Na indução, você nem atrita, nem encosta, você só aproxima. Nem atrita, nem encosta, você só aproxima. Então você pega um corpo que está eletrizado e vai aproximar de um corpo que está neutro. O simples fato de tu aproximar, tu já vai mexer naquela estrutura. Elétrons vão ficar oriçados para chegar naquele outro corpo, para pular, enfim. Então tu vai acabar eletrizando o outro corpo só pelo simples fato de encostar. Ei, mas tem que encostar, de ficar próximo, desculpa, mas tem que ficar muito próximo. Se ficar muito afastado não dá não, tem que deixar próximozinho assim, tá?
Deixa bem quase tocando, aí tu vai oriçar esse cara vai ficar... Aí tu acaba eletrizando ele. Esse é o processo de indução. Tem uma parte técnica por trás desse processo que é, sabe, velho, cansativa, sabe, maçante, que não é interessante. Importante é tu saber os 3 processos e levar já para o cotidiano, tá bom? E aí, um cara chamado Coulomb, ao perceber esses 3 processos, ele disse, caramba, eu tô vendo que essas cargas, quando elas têm sinais opostos, esses corpos, eles se atraem. E quando eles têm mesmo sinal, eles se repelem. Pô, eu vou calcular isso daí, velho. Eu vou calcular essa força trocada entre os corpos que têm sinais iguais. Ele chamou essa força de repulsão. Tá aqui, ó. Repulsão, essa e essa daqui, ó. Sinais iguais, positivo e positivo. Esse vetorzinho significa que eles se repelem. Negativo e negativo se repelem. E aqui eles se atraem. Então aqui eles se atraem. Aí Coulomb disse, eu vou, tecnicamente, calcular essa força. Aí fez experimento para um lado, experimento para o outro, usou uma balança chamada de balança de torção, tá? E aí ele chegou à conclusão de que essa fórmula conseguiria atender às expectativas matemáticas dessa força. Prof, explica. Agora, F é a força. Qzão e Qzinho é só uma questão de notação. Na verdade, quantidade de carga e quantidade de carga. O Qzão seria esse, por exemplo, e o Qzinho seria esse daqui. Posso até fazer assim, Qzão e Qzinho, que seja. A ordem pouco importa. O que importa é que são as 2 cargas que estão interagindo. Qzão, Qzinho. Qzão e Qzinho. Então, F, Qzão vezes o Qzinho, dividido por D ao quadrado. Quem é esse D? É a distância entre as cargas. E aí ele mostra que quanto mais distantes as cargas estiverem, menor é a força entre elas. Quanto mais próximo elas estiverem, maior é a força entre elas. E esse K, o que é esse K? Esse K é o meio. Porque você colocar 2 cargas para interagir, 2 corpos eletrizados para interagir na água é uma coisa. 2 corpos eletrizados para interagir no ar é outra coisa. Então esse K é a constante do meio. Cada meio tem a sua constante. Prof, mas assim, como é que esse esquema de levar choque? Pois é, as pessoas às vezes no contato, correndo, elas se eletrizam com o ar. Então elas ficam eletrizadas quando elas tocam em outra pessoa, um passa carga para o outro. Um avião fica eletrizado no ar. Um avião fica eletrizado no ar. Por isso que na hora que ele aterriza, vai um funcionário lá da empresa e coloca o fio terra para descarregar esse avião antes de abastecer. Senão ele pode, explodir. Sério, prof, sério. Em algumas regiões do país, regiões mais secas, tá certo? Os ônibus ficam eletrizados. Então, quando tu vai subir no ônibus, às vezes tu toca, caramba, que descarguinha eu levei, porque aquele ônibus ficou totalmente eletrizado pelo atrito. E por aí vai, a gente ficaria aqui horas e horas dando exemplo de eletricidade estática. Mas isso você pode fazer em casa, procurar mais exemplos de eletricidade estática, tá bom? Então, resumindo o que foi falado, a gente mostrou para você, apresentou para você o que é a eletricidade estática, usando como argumento a troca de elétrons entre os corpos, que faz com que eles adquiram cargas elétricas, chegando ao ponto deles se repelirem, se eles adquirirem cargas elétricas de sinais iguais, ou de se atraírem se eles adquirirem cargas de sinais opostos, tá bom? Beleza? Tira uma foto do nosso quadro e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau. Aquele abraço.